E aí, brothers, beleza? Bom, hoje saiu o capítulo final de Shingeki no Kyojin, o 139. Digamos que não foi o que eu esperava, nem o que a maioria esperava pela reação das pessoas que eu vi. Mas fazer o que, né? Antes do vídeo, só peço pra você se inscrever no canal caso ainda não seja um inscrito. Acione o sininho pra não perder nenhuma novidade, porque o nosso alcance tem diminuído bastante ultimamente. E deixa aquele like pra fortalecer cada vez mais o nosso trampo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo começa mostrando o Eren e o Armin crianças conversando através da coordenada, com Armin dizendo que entendia o que o Eren estava fazendo, pois ele tinha visto o futuro com o poder do Titã Fundador e sabia que não teria escolha. Armin questiona o porquê de o Eren ter batido nele e magoado a Mikasa naquele dia. Eren diz que fez aquilo porque precisava fazer com que eles se afastassem dele, para que ele pudesse seguir com seu plano, algo que já tinha ficado claro, né? Ele se desculpa com Armin, que retruca dizendo que ele deveria se desculpar com a Mikasa. Eren diz que fez tudo isso para que seus amigos se tornassem os salvadores. Ele seria o vilão que estava destruindo a humanidade, mas seria parado pelos seus amigos eldianos. O mundo seria salvo por eldianos, e assim eles conquistariam o respeito do mundo e não haveria guerra. Armin diz que o que iria acontecer seria parecido com o que aconteceu com a família Taibo, que eram vistos como salvadores e tratados de forma diferente por causa disso. Mas o Eren diz que não foi bem isso que ele quis dizer. Ele explica que 80% da humanidade iria morrer após o estrondo, então não teria como haver guerra. Armin se surpreende ao ver que Eren iria tão longe, mataria tanta gente só para salvar seus amigos. Eren se levanta e começa a caminhar ao lado do Armin e conta para ele a história da Ymir. Eren explica pro Armin que a Ymir foi retirada de sua terra natal à força pelo Império Eldiano. Sua família foi assassinada e sua terra foi destruída. Além disso, ela se tornou uma escrava e mesmo depois de ela conseguir os poderes do Titã Fundador, os poderes de um deus, ela se tornou extremamente obediente ao Rei Fritz, mesmo ele não dando a mínima para ela e só usando como uma máquina de guerra. A razão disso era porque ela amava o Rei Fritz. Por isso ela continuou abrindo os caminhos dos poderes dos Titãs por 2000 anos. Basicamente, a Ymir sofria com a síndrome de Estocolmo, um estado psicológico onde a vítima de agressão acaba se apaixonando pelo seu agressor. Seguindo, Eren e Armin continuam a conversa e Eren diz que, por 2000 anos, a Ymir procurou alguém que a libertasse da dor do amor. Esse alguém finalmente apareceu e era Mikasa. Sendo bem sincero com vocês, eu não entendi muito bem quando li isso de primeira, mas a única explicação que eu consegui achar foi que o fato de a Ymir ter visto a Mikasa matar alguém que ela amava tanto, no caso, o Eren, fez com que ela se libertasse dessa escravidão do amor que ela sentia pelo Rei Fritz. Bom, isso não ficou muito claro no mangá, mas foi o que eu consegui entender. Por isso a Ymir sorriu ao ver aquela cena. Seguindo, vemos que o Armin ficou tão confuso quanto eu e nem o Eren soube explicar o que ele acabou de dizer. Ele diz que só a Ymir entende isso e que ele não sabe o que a Mikasa vai fazer depois que ele morrer. Eren diz que tudo que ele sabia é que todas as ações que ele fez durante todo esse tempo foi para que, quando chegasse naquele momento final, a Mikasa tomasse a decisão de matá-lo. Nos é explicado que tudo isso, todos esses acontecimentos, o Eren viu no momento em que ele beijou a mão da Historia. Naquele momento, o Eren já sabia de tudo que ia acontecer até o momento de sua morte. Talvez não de forma clara, mas pelo menos alguns fragmentos de seu futuro ele viu naquele momento. Por isso a gente percebe que houve uma mudança enorme na personalidade do Eren a partir daquele ponto. Ele já sabia de tudo que precisava fazer para salvar seus amigos. Eren diz que, com o poder do Titã Fundador, não existe passado, presente e futuro. Tudo acontece ao mesmo tempo. Isso deixou a cabeça do Eren extremamente confusa com tudo. Na página seguinte temos a confirmação que, assim como Eren manipulou as memórias de seu pai na caverna, ele também manipulou outras coisas, entre elas as ações da Titã da Dinah Fritz. Finalmente nos foi explicado o porquê do Titã da Dinah não ter comido o Bertholdt, sendo que ela passou do lado dele. O Eren controlou a Titã para não o comer, pois o Bertholdt não podia morrer ali. Além disso, o Eren comandou a Titã da Dinah Fritz a caminhar até a sua casa e devorar a sua mãe. O Eren criança precisava passar por tudo aquilo, precisava ver sua mãe morrer para que ele se tornasse convicto em lutar contra os titãs e tudo acontecesse exatamente da forma que tinha que acontecer, para que no final, a maldição dos titãs fosse quebrada e seus amigos finalmente fossem livres. Armin então volta a falar da Mikasa. Ele questiona se o Eren acha que a Mikasa vai conseguir superá-la após sua morte e encontrar outra pessoa, ou se ela vai continuar sofrendo por ele para sempre. Eren responde que não sabe e o Armin dá um soco na cara dele, dizendo que não o perdoou por ele ter pisado nos sentimentos e na confiança da Mikasa. Ele diz que seria bom se a Mikasa encontrasse outra pessoa, que assim, pelo menos ela iria esquecer daquele que a fez sofrer. Na página seguinte, vemos o Eren surtando e dizendo que não aguentava ver a Mikasa com outro homem, que quer que ela não arrume ninguém por pelo menos 10 anos depois da morte dele.
que ela fique sofrendo por ele e o amando pra sempre. Essa cena ficou horrível e, sinceramente, até forçada. Sempre tivemos pistas de que o Eren realmente gostava da Mikasa, mas ao ponto dele surtar desse jeito só pelo fato do Armin ter mencionado que ela deveria encontrar outra pessoa e ser feliz, como o próprio Armin diz em seguida, essa cena foi patética, parece até meme. Mas enfim, vamos seguir. O Eren volta a si em seguida, pede pro Armin não contar aquilo pra Mikasa e que ele quer sim que ela seja feliz. Em seguida ele diz que não quer morrer, que ele quer viver uma vida longa ao lado da Mikasa e dos seus amigos, mas que ele não tem escolha. Ele diz que as pessoas que ele matou também não queriam morrer, mas morreram. O Eren precisava morrer para que seu objetivo fosse concluído. Em seguida temos um vislumbre da paisagem destruída pelo estrondo, e o Eren dizendo que trouxe um certo equilíbrio, e queria fazer tudo virar uma página em branco para que o mundo recomeçasse. Essa parte do capítulo deixa bem claro o motivo de o Eren estar cada vez mais triste, cada vez mais distante, praticamente um estado depressivo. O Eren sabia o que ia acontecer, ele se tornaria o ponto de ignição para a criação de um novo mundo, e ele sabia que ele não estaria lá para ver esse novo mundo. Isso com certeza não é uma coisa fácil de se aguentar. Vemos então aquela cena que tinha vazado de uma pessoa segurando um bebê, que mesmo com tantas teorias acabou sendo uma lembrança do Eren vendo seu pai o segurando no colo. Eren então diz que chegou a hora de encerrar a conversa e que ele iria apagar as memórias do Armin desse momento. Ele diz que na próxima vez que eles se encontrassem, fora dos caminhos, mas na vida real, eles lutariam até a morte e que talvez, depois de tudo acabar, o Armin se lembre dessas memórias que o Eren apagou. Em seguida vemos o Armin agradecendo o Eren por ele ter se tornado o demônio e matado 80% da humanidade, já que ele tinha feito isso por eles. Essa foi outra cena que não teve sentido algum. O Armin se uniu à aliança, se uniu aos seus antigos inimigos, lutou contra os Jägeristas. Tudo porque ele não concordava com o plano genocida do Eren. Ele achava que o Eren tinha que ser parado a qualquer custo, porque matar a população era inaceitável. Mas aí, quando o Eren disse que fez isso por eles, ele aceitou de boa. Foi tipo, Eren, você não pode matar milhões de pessoas inocentes. Mas eu tô fazendo isso por vocês, meus amigos. Ah tá, então tá beleza, obrigado. Mas, enfim, continuando. A página seguinte mostra o Eren e o Armin se abraçando, e o Eren diz que se tem uma pessoa que pode salvar a humanidade, essa pessoa é o Armin. Nesse momento a conversa se encerra e o Eren apaga as memórias do Armin, que volta a si sem entender muita coisa, como se estivesse sonhando acordado. Eu vou ressaltar aqui que essa conversa entre o Armin e o Eren nos caminhos da coordenada aconteceu pouco tempo depois de o Eren ter ativado o estrondo, quando o Armin estava no navio com a Annie. Essa conversa durou apenas alguns instantes na vida real, digamos assim, embora dentro da coordenada tenha durado por bastante tempo. Exatamente como aconteceu com o Eren e o Zeke. Eles ficaram horas conversando dentro da coordenada, mas fora dela, na vida real, se passaram apenas alguns poucos segundos entre o Eren ser decapitado e se transformar no Titã Fundador. Vemos o Armin olhando para cima e vendo um pássaro. O pássaro que tem o significado de liberdade, isso sempre foi utilizado na obra desde o início. Então temos um corte para o tempo atual, momentos depois do que rolou no capítulo 138, e vemos que os titãs que estavam ali sumiram. Os titãs colossais do Armin e do Eren estão se desfazendo, o titã do Falco também está caindo do céu, se desfazendo. Vemos o Armin se levantando e dizendo que as memórias que o Eren apagou daquela conversa que eles tiveram acabaram de voltar. Ele se lembrava de tudo, então aparece a Mikasa andando e segurando a cabeça do Eren nos braços. Algo bem bizarro mesmo. Vemos o Armin também chorando muito, segurando a cabeça decepada do Eren. Dá pra entender o sofrimento dele e da Mikasa, afinal eles sempre foram extremamente próximos, mas não deixa de ser algo bizarro. Em seguida temos a cena que pra mim foi uma das mais desnecessárias. Nos foi revelado que não apenas os titãs originais voltaram a serem humanos, mas os Eldianos que tinham se transformado em titãs puros também voltaram a serem humanos. Isso era algo que eu realmente não queria que tivesse acontecido. Não que eu não tenha ficado triste com a morte do Connie e do Jean, com a morte dos Eldianos dali. Eu fiquei bem triste sim com isso, mas isso não significa que eu não tinha gostado. Muito pelo contrário, o capítulo 138 causou um impacto enorme ao matar, entre aspas, esses personagens. Algo que ninguém estava esperando, mas foi um impacto positivo, que mostrou que eles não estavam vivendo em um conto de fadas onde todo mundo vive feliz. Foram mortes tristes, mas que tiveram um peso positivo na obra. Tudo isso foi jogado fora no capítulo final. Todo o impacto de ver esses personagens queridos morrendo foi tudo jogado fora. Eu gostei sim de ter visto o Jean e o Connie vivos e bem, mas, na minha opinião, teria sido melhor para a história do mangá se o Isayama tivesse mantido o impacto causado no 138. Continuando, a página seguinte é revelado que o Eren não teve aquela conversa só com o Armin. Ele conversou com o Jean, o Reiner, o Connie e a Annie. E também apagou as memórias dele após o fim da conversa, mas todos recuperaram as memórias dessa conversa após a morte do Eren. Inclusive com o Connie dizendo que o Eren prometeu que faria a mãe dele voltar a ser humana, o que acabou acontecendo, já que os titãs voltaram a ser humanos.
aquela alucinação da Mikasa no capítulo 138. Provavelmente foi o Eren se comunicando com ela através da coordenada, como ele fez com os outros. Mas a Mikasa é uma Akuma, então ela não se esqueceu dessas memórias, por isso ela conseguiu ter aquela visão, mesmo com o Eren vivo. Então mostra todo mundo feliz, a Annie abraçando o pai dela, o Falco abraçando a Gabi, e uma cena que eu particularmente achei muito boa, o Levi vendo seus companheiros da tropa de exploração, que foram mortos ao longo de toda essa jornada, e de certa forma se despedindo deles, dizendo que esse era o resultado deles terem oferecido seus corações. Então ele faz a famosa continência com a mão no peito, oferecendo seu coração. Também o Connie e o Jean tendo uma alucinação da Sasha, meio que se despedindo dela também. Temos também a conversa entre o Reiner e a mãe dele, com Reiner dizendo que agora ele não era mais o Titã blindado, que seus poderes haviam acabado. E a mãe dele diz que estava aliviada com isso, que ela sempre se arrependeu por ter forçado o Reiner a se tornar um guerreiro, e agora, vendo que ele estava livre dessa maldição, trouxe conforto ao coração dela. Temos um corte de volta para Mikasa e o Armin. Mikasa se levanta com a cabeça do Eren nos braços e diz que está indo embora, pois não poderia dar um enterro digno ao Eren se continuasse ali. Ela diz que vai enterrar a cabeça do Eren no lugar onde ele sempre amou descansar. Em seguida vemos que o medo dos Marleyanos em relação aos Eldianos ainda não acabou, eles estão apontando suas armas para os Eldianos. Em uma cena que faz referência à primeira temporada, vemos os Marleyanos dizendo para os Eldianos provarem se são humanos ou titãs, quando Armin solta seu DMT no chão e caminha em direção aos Marleyanos. Armin diz que se eles ainda tivessem o poder dos titãs, eles provariam se transformando em titãs, mas esse não era o caso, e mesmo com as armas apontadas, eles ainda eram humanos. Armin se apresenta e diz que foi ele quem matou o Eren, enquanto a Mikasa caminha com a cabeça decepada do Eren. Então temos um time skip de 3 anos, mostrando a History com sua filha no colo. Filha essa que se parece muito com o Armin por sinal, mas enfim. Vemos que as pessoas ainda vivem com medo e com dor das coisas que aconteceram 3 anos atrás. Nos é mostrado que os Jägeristas tomaram o controle da força militar de Parades, se tornando um grupo extremista que enviavam artilharias para todos os lugares, vivendo com medo de que o mundo decidisse atacar Parades. Vemos a História no porto junto com alguns líderes mundiais que sobreviveram, e ela dizendo que essa guerra nunca vai acabar até que um dos lados seja aniquilado. Temos um corte para a Aliança, reunida dentro do navio a caminho de Parades, conversando, demonstrando preocupação com o que pode acontecer quando eles chegarem lá, pois, por mais que eles estejam sendo vistos como salvadores que libertaram a ilha, eles também são aqueles que mataram Eren, a pessoa que os Jägeristas idolatravam. Inclusive, a Pieck até diz que não se surpreenderia se o navio deles afundasse agora. Mas o Connie diz para eles confiarem na História, que ela iria apaziguar a situação, afinal ela protegeu a mãe do Connie e a família do Jean durante todo esse tempo. Por mais que os Jägeristas estejam no comando do poderio militar, a História ainda é a rainha de Parades. Temos um corte rápido mostrando o Levi aposentado, ainda se recuperando, vivendo junto com o Falco, a Gabi e o Oniokopon, em algum lugar fora de Parades, possivelmente em Marley mesmo. Então de volta ao navio, mostrando o Armin positivo dizendo que vai contar a história de tudo que aconteceu para o povo de Parades, de que as pessoas que antes eram inimigas agora estão se unindo a eles, que não precisam mais lutar, que a paz pode ser alcançada. Finalmente temos um corte para as cenas finais do mangá. Mikasa sentada ao lado do túmulo do Eren, onde ela enterrou a cabeça dele, dizendo que seus amigos estão vindo para visitá-los. Ela começa a chorar e diz que gostaria de ver o Eren mais uma vez. Enquanto ela chora, um pássaro aparece e puxa o cachecol da Mikasa, fazendo lembrar do Eren. O mangá se encerra com a Mikasa dizendo: Eren, por enrolar esse cachecol em mim, obrigada. E assim se encerra a história de Attack on Titan. Sendo sincero, eu realmente não gostei do final. Não foi o que eu esperava e, pelo que eu vi, muita gente também se decepcionou e muito com esse final. A cena da Mikasa foi algo que realmente me deixou triste, ver o fim que a Mikasa teve. Ela era uma personagem que eu particularmente gostava muito, e ver que ela viveu presa nesse sentimento que ela tem pelo Eren, deixando de viver, entrando numa depressão e não fazendo mais nada além de pensar no Eren e chorar por ele. Ela realmente merecia ter tido um final melhor, ter dado a volta por cima. No geral, eu tive a sensação que esse capítulo foi apressado demais, que as coisas aconteceram mais rápido do que deveriam, como se tivesse faltando tempo para desenvolver o final da forma correta. O Eren, que dizia que não aguentava ver seu povo sofrendo, se contentou em apenas salvar seus amigos e deixar Parades continuar em guerra com o resto do mundo. Eu realmente esperava que fosse bem diferente, inclusive tem uma teoria aqui no canal de um final que eu acharia que teria sido melhor, inclusive. O card está aparecendo aqui na tela se quiserem dar uma conferida. Bom, é isso aí, brothers. Esse foi o final dessa obra que ainda é uma das melhores obras que eu já vi, mesmo tendo um final que deixou muito a desejar. Mas quero saber de vocês, o que acharam do final? Curtiram ou não? Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar suas sugestões aqui nos comentários. Também nos sigam nas nossas redes sociais, os links estão todos na descrição. Um forte abraço e até a próxima!